Na sua frente está uma pessoa depravada que mata a própria família, perguntando como ela quer ser salva de sua vida miserável. Seu único pedido é que poupe o Lord Cedric e a Lady Cecília. Ela nunca pensou que chegaria a esse ponto. Tudo começou há um mês, quando Margaret chegou à Casa Berta para uma vaga de governanta. Enquanto a noite a acompanha, as memórias de sua vida passada ressurgem. Ela era uma professora com mais de 30 alunos, mas a caminho do trabalho morreu na hora, atingida por um caminhão. No escritório do mordomo, ela conhece Javier, que elogia seu currículo excelente e a convida para conhecer as crianças. Enquanto caminham, ele diz que ela cuidará do Lord Cedric e da Lady Cecília. Ele conta sobre a dificuldade de Cecília para falar, enquanto Cedric é esperto, mas travesso, mas nada comparado ao Lord Diego. Por fim, ele avisa para não deixá-los encontrar o Lord Diego de jeito nenhum. Ele garante que Diego é educado, mas sempre há circunstâncias inevitáveis, o que deixa Margaret confusa. Enquanto andam, ela acha o nome dele familiar. Ele menciona que Diego e as crianças têm mães diferentes, e é aí que a ficha cai. Eles são personagens do romance que ela leu em sua vida anterior, Casamento por Contrato com um Duque Perigoso. No romance Dolores, a primeira esposa do Duque e mãe biológica de Diego, foi maltratada por sua aparência e mais tarde morreu de desgosto. O Duque depois se apaixonou por sua segunda esposa, Ana, uma mulher diplomática e mãe das crianças. O Duque queria que Cedric fosse seu sucessor e tentou assassinar Diego. O mordomo apresenta Margaret às crianças. Ela se lembra que também faz parte do romance, como Stella Margaret Montiel, que em breve encontrará a morte protegendo seus alunos. Não é à toa que ela implorou para que ele poupasse as crianças. Um mês depois, enquanto Margaret vai para a sala de estudos, a Singrota Gale a chama para uma conversa e lhe oferece alguns damascos. Elas conversam sobre a paixão de Margaret por lecionar e como ela está sobrevivendo na mansão. As memórias de sua vida passada a ajudam a sobreviver como tutora. Ela entra na sala de estudos e é recebida por Cedric, exigindo damascos. Da última vez, Cedric cuspiu um morango que ela lhe deu. Ele odeia frutas. Ele pega um damasco e se engasga com o caroço. Margaret o salva rapidamente. Em seguida, leva a cesta para Cecília, que dá uma mordida e sorri. Durante sua estadia na mansão, Margaret aprende 3 coisas. Ficar com as crianças a ajuda a evitar Diego, e elas a escutam bem. E ela deve ser cautelosa perto da duquesa Ana. Cedric se senta e, bem quando Margaret está prestes a começar a aula, a duquesa Ana entra na sala. Margaret cumprimenta a duquesa, mas a atenção dela está em Cecília. Ela encara Cecília, questionando por que ela assiste à aula com Cedric. Depois pergunta sobre suas aulas de matemática e se vira para Margaret, perguntando por que o progresso de Cecília é lento. Margaret explica que Cecília aprende em um ritmo diferente, mas a duquesa interpreta mal. Ela está chamando minha filha de retardada. De repente, Cedric concorda. Ele diz que Cecília mal consegue falar direito, mas logo muda o assunto para o seu próprio progresso. Se gabando de que já terminou de aprender a história do reino Mesquite, Cedric é um ótimo irmão, apesar de ter concordado, haha. A duquesa sai, satisfeita com o progresso de Cedric. Margaret o repreende por mentir sobre seu avanço, mas ele argumenta que a salvou de sua mãe, que é uma bruxa. Ela o carrega nas costas, como prometido por terminar a lição, e eles andam pelos corredores. De repente, eles esbarram em Diego Berta. Ele lhes lança um olhar severo, eles se cumprimentam, mas as crianças se agarram com força a Margaret. Ele comenta que a mãe deles se gabou do progresso de Cedric, e Margaret sustenta a mentira, afirmando que Cedric terminou de ler a linhagem do reino Mesquite. Embora Cedric se sinta culpado, Diego aponta que Cedric o ignorou. Cedric se desculpa rapidamente e exige que Margaret o ensine a etiqueta apropriada, algo que os pais deles deveriam estar fazendo. Margaret concorda em silêncio, mas sabe que não deveria dizer isso na frente das crianças. Ela as coloca no chão e as manda para a sala de treinamento. Eles obedecem. Margaret encara Diego dizendo que assuntos de adultos devem ficar entre adultos, não na frente das crianças. Ela rapidamente defende Cedric, insistindo que ele não o estava ignorando. Será que ela vai ser demitida por se manifestar? Ele dá um sorrisinho e pergunta o nome dela.
Stella Margaret Montiel. Ele revela o plano da duquesa de fazer um jantar especial pelo brilhantismo de Cedric, mas que é constantemente adiado por causa da agenda lotada do pai dele. Isso deixa Margaret confusa. Se ele ajudar o pai com suas tarefas, o jantar especial acontecerá. De repente, ele abre um sorriso, ansioso para ouvir Cedric recitar a linhagem do reino Mesquite. Ele espera que ela participe, afinal ela é a professora dele. Ela fica paralisada. A mentira deles saiu pela culatra. Agora, Cedric precisa memorizar até a página 500, e se ele for humilhado, ela com certeza perderá o emprego num piscar de olhos. Ela corre até as crianças e diz que eles vão virar a noite estudando. Eles ficam acordados a noite toda, memorizando o livro até desmaiarem. Se no dia seguinte, Cedric precisa ler o resumo enquanto se veste. Os dois aproveitaram o tempo que tinham e assumiram a responsabilidade pela mentira. Tudo o que resta é o jantar especial. Cedric está sobrecarregado de informações. Eu teria morrido de tanto estudar a noite toda para as minhas provas. Eles entram na sala de jantar, apreensivos. Diego aponta a expressão cansada de Margaret. Ela insiste que dormiu bem, ou ele dá um sorrisinho, comentando que a luz do escritório ficou acesa a noite toda. A tensão toma conta do ambiente entre eles, mas o Duque interrompe, elogiando Margaret. O Duque e a Duquesa não estão tão interessados em verificar o progresso de Cedric, ao contrário de Diego. O Duque começa a interrogá-lo. Ele primeiro pergunta como a regente Teriosa lidou com os imigrantes durante a Grande Fome. Isso está no resumo. Cedric responde com confiança, dizendo que os imigrantes se tornaram escravos após recorrerem a meios ilegais por causa da pobreza. Eles o elogiam por sua inteligência. Diego pede que ele explique por que a família real defendia a abolição da escravatura. Margaret percebe que Cedric está com dificuldade para lembrar, mas ele responde que o ressentimento dos escravos aumentou e a família real não pôde mais ignorar. Por último, Diego pergunta qual rei desejava reformar o sistema de escravidão. Foi Bronte II. Orgulhosos, Margaret e os pais dele elogiam Cedric. Um truque de memorização o ajudou a decorar os nomes dos reis. Cedric é a prova de que Margaret é realmente uma boa professora. Diego comenta sobre sua dedicação aos estudos, e Cedric diz que o admira, chocando a todos na sala. O Duque fica feliz em ver seus filhos se dando bem. Ele promete a Margaret um cheque como recompensa e pede para encontrá-lo em seu escritório depois do jantar. Depois do jantar, ela planeja sua fuga com as crianças enquanto espera pelo Duque. Ele estará morto em breve, ela não terá a chance de fazer um acordo com Diego. Ela se dirige à biblioteca e se surpreende ao encontrar Diego lá. Ele explica que está lendo um livro antes de dormir. E logo pergunta por que ela está na biblioteca. Nervosa, ela menciona o cheque. Ela tenta ir embora, não pode ficar sozinha com um assassino. Ele se aproxima dela, se perguntando que feitiço ela jogou no Cedric, para ele ficar tão inteligente da noite para o dia. Cedric nunca foi dedicado aos estudos, mas Margaret o defende. Não foi feitiço nenhum, ele estudou o livro inteiro. Ele a encurrala contra uma estante de livros. Por que ele está chegando tão perto? Eles poderiam conversar a 5 passos de distância. Ele concorda, mas diz que não consegue ver os olhos dela, atrás de seus óculos ridiculamente grossos. Será que ele não sabe que é um acessório de moda para uma governanta? Ela cerra o punho e pergunta por que ele não fica feliz com o fato de Cedric estar gostando de estudar. Afinal, eles são uma família. Ele debocha, dizendo que não vê seus irmãos como família de verdade. Margaret se pergunta como ele pode ser tão cruel, a ponto de matar crianças inocentes. De repente, a conversa deles é interrompida por vozes fragmentadas, vindas do escritório do Duque, do outro lado da biblioteca. Sabendo do que se trata a conversa, Margaret cobre os ouvidos de Diego. As vozes ficaram altas e claras. Estão planejando assassinar o Diego. Ele tira as mãos dela e diz para ela esquecer o que acabou de ouvir. Ela pergunta se ele está bem. Por que não estaria? O Duque é tão maligno. Será que ele esqueceu que Diego também é seu filho biológico? Antes de sair, ele a ameaça. Se ela usar o que ouviu para tirar alguma vantagem, ou ela morrerá. Por fim, ele a aconselha a procurar outro emprego. Margaret finalmente entende.
Ele mata porque tinha que sobreviver? No dia seguinte, Cedra confronta Margaret por ela estar cheirando a álcool. Ela ficou tão perturbada na noite anterior que acabou bebendo. A morte do Duque se aproxima e ela precisa bolar um plano. Margaret bate, nervosa, na porta do escritório de Diego. É a chance dela. Ela entra e vê Diego abotoando a camisa. Ele pede para o mordomo deixar os documentos, mas ela o corrige. É a Margaret. E ela veio pedir um favor. Ela tenta puxar assunto sobre o tempo, mas ele a fuzila com o olhar. Ele sabe exatamente o que ela vai dizer, que está tentando cobiçar o posto de sua esposa só porque ela descobriu a fraqueza dele naquela noite na biblioteca. Ele a interrompe. As frases dele se sobrepõem enquanto ele diz que ela entendeu tudo errado e ela o convida para um piquenique. Confusão e um silêncio constrangedor tomam conta do ambiente. Ele pergunta o motivo do convite, e ela admite que continuou ouvindo a conversa na biblioteca. Ele a relembra da ameaça que fez, mas ela contra-ataca com um acordo e explica: o Duque Berta tem alguém trabalhando com a Casa Botry, a família da mãe dele. Eles vêm apoiando Diego para que o Duque Bertol não mude seu sucessor por conta própria. Além disso, eles confiam muito uns nos outros, o que torna difícil para Diego descobrir o espião. Ele pergunta o que ela quer em troca. Ela quer que ele brinque com as crianças. Ele concorda a contragosto. Durante o piquenique, as crianças ficam nervosas com Diego por perto. Ele presumiu que seria uma aula ao ar livre, mas Margaret explica que eles estão ali para apreciar a natureza. Ela abre o livro sobre plantas. Eles vão aprender sobre elas, mas Cedric não vê graça nisso, então ela transforma a lição em um jogo. Eles têm que encontrar as flores mostradas no livro, e o vencedor poderá escolher seu prêmio: um lanche ou um vale para faltar a uma aula. Diego não acredita que ela está oferecendo um passe livre da aula. Na frente de seu empregador, essa Margaret é muito ousada. Ela é mesmo única. Então, ela se vira para Diego, esperando que ele também participe. Ela está tentando se vingar por ele ter testado Cedric e ele não tem escolha a não ser se levantar. Cecília está agachada perto de um arbusto colhendo uma flor, quando de repente uma grande sombra surge atrás dela. Cecília olha para trás e vê Diego, com um sorriso de lobo no rosto. Ele aponta para a flor que ela colheu e pede para vereador. Assustada, ela recusa firmemente. Ele oferece um acordo. Se ela lhe der as flores, ele lhe dará algo melhor que o prêmio de Margaret. Cecília entrega as flores, mas Cedric fica chocado. Como Diego pôde trapacear assim? Ele sempre segue as regras e demonstra consideração pelos outros. Ele chama por Margaret para dedurá-lo, mas Diego rapidamente tampa sua boca, silenciando-o. Pouco depois, Margaret chega ao local. Pego no flagra, ele solta Cedric. Margaret está decepcionada com Diego por ameaçar as crianças. Preocupada que Diego levasse uma bronca, Cecília agarra suas roupas, o faz ajoelhar e lhe entrega suas flores. Ele as pega e as oferece a Margaret pedindo desculpas. Ela não disse que ele mesmo tinha que colher as flores. Todos ficam pasmos. A cena parece algo saído de um conto de fadas. Cecília provoca Diego, dizendo que ele gosta de Margaret, deixando-a sem graça. Ah, que F! Será que vai rolar um clima entre a Margaret e o Diego na toalha de piquenique? Margaret pergunta ao Diego como ele fez. Cecília defendê-lo com tanto entusiasmo. Afinal, ela é a professora. Ele muda de assunto, falando sobre o traidor, o Visconde Franzel Botry, seu tio. Ele acha que Diego está de olho no título de marquês. A saúde do Visconde Franzel está piorando. Sem um sucessor desde que seu filho mais velho faleceu, ele acredita que Diego tem mais chances de herdar o título do que seu segundo filho. Diego não se surpreende que seu tio mais velho tenha recebido o título, mas seu avô amava mais a mãe dele. Não havia muitas descrições sobre a mãe de Diego na história original, além de sua aparência. Ela pergunta a ele como era sua mãe. Com um olhar suave, ele diz que ela era uma mulher muito sábia. Ela o encara, e ele percebe. Ela muda de assunto para o significado das flores. Aqui ela segura significa paz na família. Ele tenta jogar a flor fora, mas ela nota o ferimento em seu pulso. Porque é surpresa, houve um atentado na noite passada. Ele já sabia de antemão, então não se feriu gravemente.
Na história original, Diego era pura maldade, mas na realidade, ele é complexo demais para descrever. De repente, as crianças se aproximam de Margaret, sonolentas. Elas deitam em seu colo e pegam no sono. Diego observa como elas conseguem dormir em plena luz do dia e cutuca levemente o braço de Cecília. Margaret não consegue deixar de sorrir com a tranquilidade daquele piquenique e pergunta se eles podem repetir a dose algum dia. Diego recusa e vai embora enquanto caminha de volta para a mansão. Ele está perdido em pensamentos. Ela não está tentando se tornar sua parceira, mas está com pena dele. O Diego e as crianças ficam tão bem juntos. Quando eles se dão bem, tomara que ele os poupe. Margaret acredita que a família deve ser amorosa e harmoniosa, e que todos devem se amar. Mas Diego discorda. Ela com certeza se tornará um obstáculo em seu plano de tirar as crianças da mansão. Ele não terá outra escolha a não ser matá-la. Ele se lembra que ela é do norte e planeja mandá-la de volta para sua cidade natal, enquanto executa seu plano. Ele encara a própria mão lembrando de como ela a segurou. Não há motivo para ele ter qualquer consideração por ela. No dia seguinte, Cedric anda feliz pelos corredores. É a celebração sagrada, o que significa que todos estão fora da mansão. É o seu dia de folga. Ele não consegue evitar de ficar feliz com o progresso de Cecília na fala e por ter se aproximado mais de Diego, ele abre a porta, surpreso ao ver sua mãe. Ela ordena que Cedric se aproxime. Ela tem algo a dizer para ele. Ele pensou que ela estaria fora, comemorando. Por que ela está aqui? Ele presume que Margaret e Cecília estão em seus quartos. Já que ela disse a Margaret para começar a aula mais tarde hoje, ela elogia a excelência de Cedric ao responder às perguntas em um jantar especial. No entanto, ele não se sente merecedor do elogio dela. Ela o assegura de que ele será o sucessor e que o pequeno problema no plano dele será rapidamente resolvido. Ela o lembra de não elogiar Diego, especialmente com o pai dele por perto. Ele o odeia. Cedric argumenta que não tem interesse em herdar o título. Ele sabe que Diego é muito melhor que ele em todos os aspectos e é o filho mais velho da família. Como ele poderia tomar a posição que é dele por direito? Com medo, ele imagina o conforto de Margaret. Se ela estivesse ali, o confortaria. Com suas palavras, a duquesa avisa a Cedric que, assim que ela e o duque falecerem, Diego não lhe mostrará piedade alguma. Ele rebate, dizendo que ele e Diego se aproximaram e que não os odeia. Ele acidentalmente admite que foram a um piquenique com ele, enchendo os olhos da duquesa de fúria. Não. Acho que o piquenique deles deveria ser um segredo. Mais tarde, Margaret visita a senhorita Gale na cozinha. Ela oferece uma refeição a Margaret, que expressa sua gratidão. Enquanto come, ela pergunta à senhorita Gale sobre a falecida duquesa. Ela avisa Margaret para ter cuidado. É proibido falar sobre ela. A senhorita Gale a descreve como nobre e digna. Ela tinha profundo conhecimento e talento para a arte, transformando a mansão em uma galeria. No entanto, tudo o que ela criou foi removido. Ela nunca imaginou que a duquesa fosse falecer de uma doença infecciosa. E logo que isso aconteceu, a atual duquesa veio morar na mansão. Ela se interrompe. Está falando demais. Margaret percebe que a senhorita Gale é a única pessoa trabalhando e pergunta onde estão os outros funcionários. A senhorita Gale lhe diz que é a celebração sagrada. Suas graças estão no templo para orar. Ela se lembra que os reinos de Mesquite são uma nação agrícola, então eles realizam a celebração sagrada durante a primavera. Ela tenta se lembrar em que estação a morte do duque acontecerá, mas de repente uma empregada a chama em pânico. A duquesa quer ver Margaret. Cedric está cheio de culpa, enquanto a duquesa está cheia de fúria. Como ela deveria entender essa situação? Margaret pede perdão, sem saber ao que ela se refere. A duquesa comenta sobre sua habilidade de fingir ignorância e enganar os outros com aquele rosto dócil. Margaret pergunta o que ela quer dizer, afirmando que está disposta a explicar o que quer que seja. A duquesa se aproxima e lhe conta sobre o piquenique das crianças com Diego. Ela descobriu. Ela cerra os punhos. Margaret explicou para manterem o piquenique em segredo, mas não considerou que as crianças ainda são muito novas. Não é surpresa que ela tenha descoberto. Ela tenta explicar, mas a duquesa se recusa a ouvir.
Ela tinha avisado Margaret claramente para manter as crianças longe de Diego. Margaret se desculpa profundamente e se curva para pedir perdão. Vendo Margaret se curvando pateticamente, a duquesa quer vê-la rastejar ainda mais. Cedric a interrompe, defendendo Margaret, dizendo que ela não fez nada de errado. Ele mente, afirmando que pediu a Margaret para planejar o piquenique porque queria ficar com Diego. A duquesa dá um tapa em Margaret, fazendo seus óculos voarem para o chão. Ela se vira para Cedric advertindo que outros pagarão o preço por seus erros se Margaret não for o suficiente. Ela trará Cecília para o quarto, deixando Cedric apavorado. Ouvir aquilo deixou Margaret confusa. O que ela queria dizer com trazer a Cecília? Será que ela batia na Cecília toda vez que Cedric cometia um erro? Margaret confronta a duquesa dizendo que ela está abusando de seus filhos e a chama de covarde. Se a duquesa define disciplina como abuso, Margaret não obedecerá às suas ordens. Ela não tem o direito de ser mãe. A duquesa ri histericamente, avisando-a para não tentar lhe dar lição e interrompê-la enquanto disciplina seus filhos. Isso mesmo, é abuso da mais pura forma. Nenhuma criança merece paz como a duquesa e o duque. Como governanta, é dever de Margaret manter as crianças seguras, mas isso não será mais necessário. A duquesa demite e exige que ela saia da mansão. Naquela noite, ela finalmente entende por que Cedric é tão protetor com Cecília e como Cecília fica nervosa perto da duquesa. Por que as pessoas nesta mansão são tão despedaçadas? Assim que a duquesa sai, ela chama Cedric. Ele está aos prantos. Ela verifica se há algum hematoma ou ferimento, aliviada por não haver nenhum, ou ela se preocupa com Cecília. Cedric a abraça, dizendo que ela é a melhor governanta que ele já teve. Ela lhe assegura que não vai a lugar nenhum, ela só precisa ver alguém que possa reverter as coisas. Será que ela vai pedir ajuda a Diego? Margaret pondera suas opções. Ou ela impede Diego de matar o próprio pai, ou apenas deixa o duque morrer. De qualquer forma, sua maior prioridade é o bem-estar das crianças. Ela pensa muito sobre isso e se lembra de sua conversa com Cedric. O duque sabia sobre os abusos da duquesa, mas em vez de pôr um fim nisso, ele foi conivente. Isso é o suficiente para ela ficar do lado de Diego. Como um relógio, ela esbarra em Diego, soltando um comentário casual de que ele precisaria de uma gravata preta para hoje. Embora ele não lhe dê muita atenção, ela fica satisfeita por ter lhe dado uma dica, de que ela está do lado dele. Afinal de contas, deixar o duque morrer é a única maneira de mostrar a ele seu apoio e valor. Com vigor renovado, ela se torna confiante de que seu plano de fazer um acordo com Diego irá correr bem. Assim como ele aceitou um acordo da heroína, Adriana, no romance original, e, para ser sincera, era um casamento por contrato. De todos os acordos possíveis, Margaret se sente mal por mexer na trama do romance, mas ela não tem escolha. Ela precisa fazer isso para salvar as crianças e talvez até mesmo salvar Diego de sofrer um futuro solitário. Enquanto isso, Diego reflete sobre as palavras de Margaret. É quase como se ela soubesse o que ele está prestes a fazer com o duque hoje. Caindo em si, ele joga esse pensamento para o fundo de sua mente, enquanto se encontra com um homem encapuzado. O homem informa a Diego que tudo e todos estão a postos. Sem guardas e com apenas o duque dentro da sala de oração, sem perder mais um momento, Diego então coloca seu plano em ação. No caminho, ele se pega relembrando as memórias que tem de pai e filho. Infelizmente, não há muito carinho e felicidade para recordar. Seu pai é praticamente um estranho para ele. A porta da sala de oração range quando Diego entra, pegando o duque de surpresa. Ele dá uma bronca em Diego, gritando para ele sair. Mas então, seus olhos se arregalam para o que Diego tem a lhe mostrar, um punhal. Aparentemente, não é um punhal qualquer. É o mesmo punhal. O Duque Berta contratou pessoalmente o assassino quando mandou matar Diego. Então, é claro que ele se lembraria nitidamente. Olhando em seus olhos, o Duque vê a certeza de Diego, de que foi ele, seu próprio pai, quem mandou o assassino atrás dele, e ele não está enganado. Mas isso é algo que o Duque jamais admitiria. O Duque Berta range os dentes, irritado com o assassino. Primeiro, ele falhou em matar Diego e ainda por cima revelou a identidade de seu cliente.
Que assassino de quinta, ele pensa. Diego se aproxima cada vez mais do Duque, se divertindo ao vê-lo recuar, mesmo sendo óbvio que Diego não pode ser parado. Então, ele tenta usar a carta de pai. Com certeza ele não mataria o próprio pai, certo? Bem, é o que vamos, vereador. Ouvindo isso, Diego dá uma gargalhada. Para o desespero do Duque, seu rosto se contorce de raiva. Ele afirma que previu tudo isso, que sabia desde o início que Diego cresceria para se tornar um demônio, um monstro. Diego saca a adaga, mas mesmo em seus últimos momentos, o Duque Berta o amaldiçoa sem nenhum remorso. Logo, Diego conclui sua missão, com as mãos manchadas com o sangue de seu próprio pai. Mas, por incrível que pareça, ele não sente remorso algum. Ser filho do Duque Berta logo se tornou um verdadeiro inferno. A notícia da morte do Duque Berta abala a mansão. Até mesmo a duquesa, por mais desprezível que seja, foi desolada, incapaz de se levantar por dias, até o funeral do Duque. Diego, por outro lado, nunca foi pego como culpado, sempre um passo à frente. Ele arrumou um bode expiatório, que confessou ter assassinado o Duque enquanto estava bêbado. Com todos os criados ocupados com o funeral, Margaret se vê cuidando das crianças sozinha. A perda de um ente querido nunca é fácil. Mas Cedric e Cecília estão sendo duros consigo mesmos por um motivo diferente. Eles não sentem nada pela morte do pai. Não posso culpá-los, ele mal foi um pai para eles. Margaret prepara as crianças para o enterro do Duque, mas Cecília não coopera. Ela até dá um tapa na mão de Margaret quando esta tenta alcançá-la. Margaret percebe que Cecília provavelmente está chateada, ainda incapaz de processar todas as emoções que está sentindo. Seria cruel forçá-la ao seu limite, então ela deixa para trás para descansar, enquanto ela e Cedric vão ao enterro do Duque. Assim que saem do quarto, eles dão de cara com a duquesa, que está irreconhecível. Seu cabelo está desgrenhado, suas bochechas encovadas. Ela encara Margaret de forma ameaçadora, lembrando-se muito bem que já a demitiu. No entanto, ela não está em condições de expulsá-la novamente. Ela está muito afetada pela morte do marido para lidar com Margaret pessoalmente. Entrando na carruagem, Margaret fica determinada a negociar com Diego. Ela com certeza fará um acordo para salvar as crianças durante a cerimônia de enterro. Diego faz um discurso em homenagem ao seu pai, mas a duquesa causa uma cena. Acusando Diego de ser o assassino de seu marido, ela avança em direção a ele, esbofeteando-o enquanto continua a incriminá-lo. Diego, no entanto, não revida. Como a duquesa pôde dizer coisas tão cruéis a um filho, luz de luto pela morte do pai? Ouvindo isso, a multidão simpatiza com Diego, e pedem aos guardas que segurem a duquesa enquanto ela é arrastada para longe. A multidão começa a cochichar, falando sobre a sucessão. Alguns falam mal de Diego, outros falam mal de Cedric. De qualquer forma, todas as suas palavras perfuram o coração de Cedric. Diego interrompe o falatório deles, lembrando a todos para prestarem suas homenagens. Não há por que difamar nenhum dos filhos dele em seu enterro, e também não há por que insultar a duquesa, a mulher que seu pai amou. Ele se aproxima de Margaret e Cedric, verificando como Cedric está lidando com tudo. Embora Margaret odeie fazer parte de seu teatrinho, ela precisa agir. Com toda a seriedade, ela encara Diego, comentando que ele realmente acabou precisando de uma gravata preta. Nossa garota, casualmente, jogando uma bomba daquelas, dando a entender que sabe quem é o verdadeiro assassino. Embora pego de surpresa, Diego dá uma risadinha e diz que eles devem conversar sobre as crianças antes de ir embora. Sozinha, a atenção de Margaret rapidamente se volta para uma garota, sua de cabelo prateado e olhos azuis como o oceano ao seu lado. Poderia ser Adriana. No romance, Adriana é a protagonista que testemunhou o assassinato do Duque Berta enquanto estava escondida na sala de orações. No entanto, no presente, ela foge, deixando Margaret se perguntando o que Diego fará a seguir. No escritório de Diego, Javier relata o histórico de Margaret, observando sua natureza gentil e histórico familiar. Ele menciona o antigo noivado de Margaret com o segundo filho do barão Érica, o que desperta o interesse de Diego. Javier o assegura para não se preocupar, fazendo Diego recuar porque ele estaria preocupado. Ele ignora os comentários de Javier e pergunta mais sobre o noivado rompido dela.
Quando Javier pergunta se ele está interessado em Margaret, Diego descarta a ideia, dizendo que ela sabe o que ele fez e exige vê-la. No jardim, Margaret colhe damascos, esperando animar Cecília. De repente, Javier a chama. Diego quer vê-la. Ela não esperava encontrá-lo tão cedo. Antes de guiá-la ao escritório de Diego, Javier pede gentilmente que ela não o provoque para que nenhum sacrifício desnecessário seja feito. A morte da duquesa Berta foi um sacrifício necessário. Javier afirma que é preciso matar para não ser morto. Em seguida, ele compartilha com ela os abusos da infância que deixaram Diego quebrado e emocionalmente vazio. Margaret admite que conhece os planos dele, mas ela não apoia sua intenção de matar crianças inocentes. Suspirando, Javier concorda, dando a Margaret seu total apoio para salvar as crianças. Com isso resolvido, ele a leva ao escritório de Diego. Margaret entra no escritório de Diego com um olhar de pura determinação em seu rosto. Diego, no entanto, não perde tempo e vai direto ao ponto, com um brilho malicioso nos olhos. Ele menciona o passado difícil de Margaret, um pai viciado em jogo, mãe depressiva e irmãos que são um peso para ela. Com tudo isso exposto, ele a confronta. A vida difícil dela deve ser o motivo pelo qual ela quer se tornar sua duquesa. Margaret fica boquiaberta. Ela está sem palavras com o quão errado Diego está, ao ler a situação. Mas já que estão no assunto, é melhor ela lhe dizer sem rodeios. Ela não quer que ele a salve de sua vida miserável, mas sim que ele poupe os irmãos dele, Cedric e Cecília. Isso não é, de forma alguma, o que Diego esperava, mas fica imaginando como o resto da conversa deles foi. Na manhã seguinte, Diego acorda com a pequena Cecília em seu quarto, cutucando-o sem parar. Ele tenta espantá-la para voltar a dormir, mas ela não cede, se debatendo toda. Ela insiste para que ele acorde logo, mas é inútil. Chateada, ela se joga no chão do quarto dele, com os olhos cheios de lágrimas. Durante a aula ao ar livre, Diego havia prometido realizar um desejo dela, mas agora ele está quebrando sua promessa. Finalmente, Diego se levanta da cama, chamando Cecília para lhe dizer o que ela quer. Mas, para seu desespero, ela começa a chorar. Dá um descanso para ele, Cecília. Enquanto isso, na sala de aula, Cedric não está muito afim de ver Margaret. Ele não consegue acreditar que chorou tanto quando sua mãe a demitiu, só para ela continuar sendo a governanta deles. Enquanto Cedric se ocupa com uma atividade, Margaret aproveita para refletir. Já se passaram 10 dias desde a morte do duque, e a duquesa não é vista em lugar nenhum. Ela provavelmente está fazendo o seu melhor para impedir que Diego herde o título. O som do cronômetro a tira de seus pensamentos, informando a Cedric que o tempo acabou. Ele implora por mais tempo, mas ela recusa, ou esperando ensiná-lo sobre gerenciamento de tempo. Atrás deles, Diego concorda, carregando Cecília em seus braços. Margaret é pega de surpresa pela cena, mas Diego mal se importa. Ele precisa falar com ela agora mesmo. Exausto, ele entrega Cecília para ela, largando a neném em seus braços, enquanto ele vai para a sala ao lado para esperar. Ele é tão engraçado, parece estar de saco cheio da Cecília. Infelizmente para Cedric, isso não significa que ele está livre. Por conhecê-lo muito bem da época dos estudos, Margaret faz questão de avisá-lo para não fugir. Caso contrário, ele terá que fazer outra prova na sala ao lado. Assim que Margaret chega, Diego a conduz até uma cadeira. Com uma expressão séria, ele começa a falar. Ele diz que, a princípio, pensou que ele e Margaret seriam ótimos aliados, mas, depois que Cecília conseguiu passar por ela e invadir seu quarto, ele definitivamente mudou de ideia, mas, como essa é a situação que lhe resta, ele decide elaborar um contrato. Sobre os deveres dela, Margaret fala abertamente que o contrato deveria durar até Cecília atingir a maioridade. Ou, ao ver o rosto confuso de Diego, ela se corrige. Cecília e Cedric devem ficar na mansão até atingirem a maioridade, mas, quanto ao seu tempo como governanta, ela sairia antes disso. E claro, ela guardará o segredo dele sem falta. Diego concorda e passa a ditar suas próprias condições. Primeiro, ele vai transferir as crianças para o anexo. Quando Margaret questiona sua decisão, uma expressão de desagrado surge em seu rosto. Margaret então revela a verdade. A duquesa Berta tem abusado de Cedric e Cecília. A pior parte do que Berta também tolerava isso.
Quem sabe o que aquela duquesa malvada fará com as crianças se elas forem enviadas para o anexo? Isso é um choque para Diego, e por um momento é como se ele desmoronasse por eles ao saber disso. Ele muda de ideia sobre mandá-los para o anexo, mas, inesperadamente, cancela o contrato por completo. Em seguida, ele se ajoelha e pede Margaret em casamento. Para a surpresa de Diego, Margaret lhe dá um sonoro não como resposta. No entanto, ele não se abala. Ele diz a ela que o que acabou de fazer não foi um pedido, e sim uma ameaça. Por anos, ele sempre teve dificuldade em encontrar alguém que não o traísse. Mas Margaret, alguém que o viu em seu pior momento e quer proteger seus irmãos, Diego acha que ela é a parceira ideal para ele, mesmo que em um casamento por contrato. Apesar da longa explicação de Diego, Margaret permanece firme em sua decisão de rejeitá-lo. O motivo dela porque logo ele se apaixonaria por Adriana, assim como na trama do romance original. Mas é claro que ela não pode contar tudo isso a Diego, então ela se contenta em dizer que ele pode se apaixonar por outra pessoa, logo depois que eles ficarem noivos. Isso o faz franzir a testa. É quase como se ele estivesse ofendido com o que ela acabou de dizer. Diego passou a vida inteira tentando ser um homem melhor que seu pai, mesmo que seja apenas um casamento de contrato entre eles. Diego promete permanecer fiel a Margaret. Minhas pernas ficam bambas, esse homem roubou meu coração. Para ser sincera, Margaret está muito tentada a aceitar a oferta dele, mas o problema é que ela sabe como a história se desenrola, e no final, Diego e Adriana estão destinados a ficar juntos. Pensando bem, ela reflete sobre as consequências. Na novela, o único motivo pelo qual Adriana propôs um contrato de casamento para Diego foi para se salvar de seu noivo prometido, um homem selvagem e violento. Se Margaret aceitar a proposta de Diego, Adriana irá sofrer. Por fim, Margaret decide fazer uma aposta. Em 3 meses, Diego conhecerá uma linda garota, e se ele ainda assim não mudar de ideia sobre o noivado, mesmo depois de conhecê-la, então Margaret concordará em se casar com ele. Diego fica confiante, sabendo muito bem que isso será moleza para ele. Mas, como a ideia já está em jogo, ele decide conhecer Margaret melhor, e tudo começa com um almoço juntos no dia seguinte. O que ele não esperava, no entanto, era que Margaret levasse as crianças. Diego fuzila Margaret com um olhar. Chocado por ela ter conseguido escapar de ficar a sós com ele pro almoço. Ao lado de Margaret, Cecília sorri radiante enquanto mostra a todos suas novas joias. Aparentemente, ganhar as joias era o desejo que ela queria que ele realizasse. Com um sorriso convencido, Diego se gaba para Margaret, afirmando que sempre cumpre suas promessas. Margaret, no entanto, faz o possível para ignorá-lo, como se o mundo estivesse zombando dela. Dar uma mordida na comida deliciosa definitivamente não ajudou em nada. Se ela aceitar a proposta de Diego, poderia desfrutar de uma comida tão boa todos os dias de sua vida. Pigarreando, ela deixa claro que ainda assim não tem intenção de aceitar sua proposta, algo que Diego realmente não consegue entender. Muito astuto, ele se vira para as crianças e tenta trazê-las para o seu lado. Cecília fica animadíssima com a ideia de Diego se casar com Margaret, mas o mesmo não se pode dizer de Cedric. Ele não está muito animado com a história toda. Fazendo bico, ele explica que quer se casar com Margaret quando crescer. Margaret fica comovida com o quanto Cedric a valoriza, até que ele conta seus motivos. Acontece que ele só queria se casar com a Margaret para que ela pudesse fazer todos os trabalhos da escola dele. Coitada da Margaret, os 2 irmãos só a querem para poder explorá-la. Infelizmente para Cedric Cedric, Diego não vai deixar Margaret escapar tão facilmente, e os 2 começam a brigar por ela. Não querendo recuar, Cedric sugere que eles se mudem para Fernando, um país que permite a poligamia. Assim, ele poderia ser o segundo marido de Margaret, mas Diego retruca, tornando a discussão verbal por Margaret ainda mais acalorada. É exatamente nesse momento que Margaret percebe o quão sem vergonha e infantil Diego é. Depois do almoço, Cedric expressa sua desaprovação do noivado, mas opta por não detalhar os motivos. Logo depois, ele sai para se preparar para o passeio ao ar livre, mas, do nada, a duquesa aparece e começa a assediar Margaret.
Ela puxa o cabelo de Margaret com força, fazendo-a se debater em suas mãos. Apesar de seu estado frágil, a força da duquesa não vacila enquanto ela empurra Margaret, jogando-a no chão frio. E agora, ela encara de cima. A duquesa exige saber por que ela está do lado de Diego. Margaret treme de dor, depois de ter sido agredida, mas ela não vai deixar a duquesa vencer. Cerrando o punho, ela diz que as crianças sempre gostaram de Diego. Foi ela, a própria mãe, quem envenenou a relação familiar deles. Ao ouvir isso, a duquesa fica furiosa. Ela não acredita que uma mera governanta ouse respondê-la. Mas o que a irrita ainda mais é o jeito que Margaret tem a coragem de até mesmo manter o contato visual. Mais uma vez, a duquesa explode, agarrando-a pelo colarinho e a arrastando pelo corredor. Ela ensinaria uma lição a Margaret, uma lição envolvendo as crianças. UGH, essa mulher não tem salvação. Ainda arrastando Margaret, ela esmurra a porta de Cedric, determinada a machucá-la na frente das crianças. Margaret se debate, gritando para Cedric ficar em seu quarto. Não importava o que acontecesse, ele não deveria abrir a porta. Mas, ao ouvir os gritos dela, Cecília fica preocupada e sai de seu próprio quarto do outro lado do corredor. Para seu horror, ela encontra sua mãe agredindo fisicamente Margaret, o que a faz correr para ajudá-la. Mesmo sendo tão pequena, ela implora para que sua mãe solte Margaret, arranhando as mãos dela para que a soltasse. Isso enfurece a duquesa, e sem aviso, ela faz um movimento para chutar Cecília. Cecília se prepara para a dor, mas a dor nunca vem. Margaret chegou bem a tempo e, abraçando-a com força, protege Cecília com seu próprio corpo, levando o golpe por ela. Margaret sente suas costas inteiras latejando com uma dor excruciante. Se até mesmo uma adulta como a Margaret está sofrendo tanto, imagine se fosse Cecília quem tivesse levado o chute. Que tipo de mãe? A duquesa parece uma louca e ordena aos servos que levem Margaret embora. Inesperadamente, Diego entra em cena. Ele não gosta nada de ver a duquesa encostando um dedo no amor da sua vida, Margaret. A duquesa zomba, visivelmente entretida com o mau gosto de Diego para mulheres. Rebatendo, ele explica que não compartilha dessa característica com o pai dele. Um golpe direto no orgulho da duquesa. Apontando para Margaret, ela insiste que Diego encontre uma nova governanta para as crianças porque ela está demitindo neste exato instante. Mas quando ele se recusa a deixá-la ir, a duquesa força Cecília a ir com ela, ameaçando até machucá-la se ela se recusar. Mas, com um reflexo rápido, Margaret entra em ação, puxando Cecília para longe da duquesa. Finalmente Diego intervém, ordenando que a duquesa vá embora. Ela range os dentes de raiva, mas não está em posição de desobedecê-los, então ela obedece contra sua vontade. Quando ela sai, tanto Margaret quanto Cecília finalmente conseguem respirar aliviadas. Um tempo depois, enquanto Margaret cuida de seus ferimentos, Diego tem a audácia de provocá-la. Irritada, Margaret fecha os punhos. Ele bem que merecia levar uns tapas também, satisfeito consigo mesmo por tê-la irritado. Ele se agacha ao lado dela e lhe entrega os óculos. Ele não entende por que ela insiste em usá-los, Kugaro, se ela enxerga perfeitamente bem. Inclinando-se para perto dela, ele então comenta sobre o lindo tom azul dos olhos dela, fazendo o coração de Margaret disparar. Brincadeiras à parte, Margaret redireciona a conversa deles de volta para o bem-estar das crianças. Pelo bem delas, a duquesa deve ser mantida longe a todo custo. Ela se lembra dos momentos logo após o incidente. Ela tinha encontrado Cedric chorando em seu quarto. Ele se sentia culpado por ter ficado lá dentro, enquanto ela e Cecília estavam apanhando. Seus pensamentos são interrompidos quando Diego fala, perguntando por que ela se importa tanto com as crianças. Pensando nas crianças, pela segurança e bem-estar deles, Margaret admite sentir uma certa responsabilidade de protegê-los. Isso faz Diego se perguntar em voz alta se Margaret também se preocuparia com ele, se ele ainda fosse uma criança. Para surpresa dele, ela se aproxima e segura seu rosto com delicadeza, admitindo que de fato se preocupa com ele. Que atitude ousada, Margaret! Qualquer um pensaria que você está se declarando. Enquanto acaricia o rosto de Diego, Margaret de repente se dá conta de que seu gesto pode ter sido um pouco exagerado.
mas, para sua surpresa, parece que aquilo lhe oferece uma profunda sensação de conforto. Mais tarde, a conversa deles toma um rumo repentinamente mais sério. Em resposta à pergunta que ela havia feito sobre a mãe dele, ele explica que ela era uma mulher de uma força e resiliência notáveis, nada parecida com sua madrasta do passado. A mãe de Diego nunca mostrava suas dificuldades a ninguém, nem mesmo ao próprio filho, apesar de suportar profundas humilhações. Ela se portava silenciosamente e com dignidade, mas a sociedade a julgava com padrões muito cruéis. Agora que cresceu, Diego não acredita mais que a morte de sua mãe tenha sido simplesmente por causas naturais. Mudando para um assunto mais leve, ele já está confortável o suficiente com Margaret, a ponto de baixar a guarda. Aparentemente, a pedido de Margaret, a duquesa foi colocada em prisão domiciliar e mantida longe das crianças. Diferente da história original, Diego escolheu isolar apenas a duquesa, transferindo-a para uma ala separada. Agora, por causa da personalidade ultrajante dele, ela se pega sonhando acordada com ele sem nem perceber. Pelo menos, não até Cecília a tirar de seus devaneios, trazendo-a de volta à realidade. Sem perder tempo, elas partem para encontrar o jovem mestre, enquanto a garotinha exclama, animada, o quanto ela adora passeios. Acontece que o jovem mestre estava esperando ansiosamente pelo dia, já pronto para eles saírem. Vendo o espírito alegre das crianças, parece que o confinamento da mãe delas se tornou uma oportunidade inesperada para uma mudança de ares. Elas também parecem ter se afeiçoado a Margaret, escolhendo animadamente sentar ao seu lado na carruagem. No entanto, parece que eles estão parados no portão da frente há algum tempo. Aparentemente, o airoso está exigindo ver Diego, ignorando as circunstâncias. Percebendo a dificuldade do guarda para lidar com a situação, Margaret intervém para falar com a visitante pessoalmente, apenas para ser surpreendida pela presença inesperada de Lady Adriana. Para a surpresa de Lady Adriana, Margaret a reconhece. Acontece que Margaret a tinha visto no funeral e ficara tão impressionada com sua beleza que ainda se lembra. Por um momento, o plano dela de entrar às escondidas, para evitar que parecesse um encontro secreto, é exposto sem querer. Vendo uma oportunidade, Margaret decide usar a situação para apresentar uma beleza extraordinária que ela espera que cative os olhos de Diego. Com isso, ela rapidamente inventa uma história para deixar Adriana entrar. Ela diz ao guarda que ouviu dizer que o jovem duque receberia uma visita e o instrui a ser discreto. Assim que o guarda se retira, Margaret se apresenta formalmente como a tutora da casa. Ela deduz que Adriana deve estar ali para confirmar se as crianças ainda estão vivas, o que é compreensível, já que ela testemunhou o assassinato do duque em primeira mão. Aparentemente, Diego está fora no momento e deve retornar em breve, então, Margaret a instrui a esperar na sala de visitas. Mas, para surpresa de ambas, elas logo avistam a carruagem dele se aproximando. Enquanto isso, ao ver a tutora, Diego desce da carruagem achando que ela veio para recebê-lo. Quando Margaret o informa que ela e as crianças estão indo para a cidade, ele responde, dizendo que, como guardiã deles, ela deveria ter pedido a permissão dele antes. Escolhendo evitar uma discussão, ela deixa para lá e começa a explicar os planos para o dia, mas, bem na hora, a conversa é interrompida. Quando o guarda entra para anunciar a chegada de uma visita, Lady Adriana, que estava parada em silêncio, dá um passo à frente e se apresenta formalmente ao jovem duque. A desculpa de Margaret é impressionantemente inteligente. Acontece que Lady Adriana, a filha mais velha do Marquês Astes, tem se mantido discreta na alta sociedade por causa de sua saúde frágil. Com isso, Diego a convida para entrar para continuarem a conversa com mais detalhes. Pouco antes dela e as crianças saírem, Diego a lembra de que eles vão conversar quando ela voltar. Aquele último comentário dele fica na cabeça dela, a assombrando por todo o caminho até a cidade. Margaret volta para casa de propósito ao pôr do sol, bem na hora certa. Tanto que ela não encontra Diego nenhuma vez, mesmo depois de colocar as crianças para dormir. Quando ela finalmente entra em seu quarto, solta um suspiro de alívio, grata por ter sobrevivido ao dia em segurança, até que ouve a voz de um homem ecoar suas palavras. De repente, ela solta um grito assustado, só para encontrar Diego sentado em silêncio na sua cama, como se estivesse esperando por ela.
ela o repreende por entrar no quarto de uma dama sem ser anunciado. Em resposta, ele a lembra que deixar alguém esperando também não é exatamente educado. Diego esperava que ela voltasse para casa mais cedo, especialmente porque ele tinha dito antes que queria conversar. Mas, em sua defesa, ela presumiu que ele e Lady Adriana ainda tinham assuntos pendentes. Além disso, ele admite que tem várias perguntas, começando pela verdadeira identidade de Lady Adriana. Margaret então responde a todas as perguntas dele, tudo, desde sua própria identidade até como conseguiu deixar Adriana entrar. Logo, Diego revela que a jovem o pediu em casamento. Além disso, Lady Adriana admite que sabe que ele foi o responsável pela morte do pai e que, se ele concordar em se casar com ela guardará esse segredo para si. Preocupado com o quanto ela parece saber de tudo, ele começa a questionar Margaret. Suspeitando que ela possa estar envolvida, ele começa a acreditar que as duas mulheres podem ter conspirado juntas. Para não perder a confiança dele, Margaret lembra a si mesma de manter a compostura e escolher suas palavras com sabedoria. Com isso em mente, ela nega calmamente qualquer envolvimento e, ainda por cima, diz para ele seguir em frente com o casamento. No entanto, a ideia de dividir a cama com alguém que o ameaçou não o agrada nem um pouco. Além de tudo, ele nem sequer tem sentimentos verdadeiros por Lady Adriana. No fim das contas, Diego decide confiar em Margaret. Para alguém como ele, a confiança não é algo que se dá facilmente, então escolher acreditar nela, apesar de suas dúvidas iniciais, não é pouca coisa. Antes de sair do quarto, ele a lembra de não mentir para ele e insiste que ela deve continuar sendo alguém em quem ele possa confiar, aconteça o que acontecer. HMM. Mas será que ela pode confiar nele? Mais tarde, o Visconde Botry, tio materno de Diego e irmão mais novo do atual Marquês de Botry, o cumprimenta, calmamente sentado no sofá. Ele estava esperando o retorno de Diego, que comenta que a visita do tio é inesperada, especialmente porque ele não compareceu ao funeral. O Visconde Botry então pede desculpas, explicando que aparentemente não estava se sentindo bem na época. O Visconde é um dos traidores sobre quem Margaret havia alertado Diego. Segundo a investigação, ele torrou sua fortuna em jogos de azar e, ainda por cima, também está envolvido com drogas. Que pena, Diego admirava tanto o tio naquela época. O Visconde aproveita para dizer que o fato da duquesa estar trancada no anexo pega mal para a reputação da família. Ele ainda tenta justificar o comportamento dela, amenizando a situação ao afirmar que tais medidas às vezes são necessárias na criação dos filhos. Para ele, castigo físico dos pais é disciplina e qualquer desobediência de uma criança é inaceitável. HMPF, que mentalidade ultrapassada! É revelado que a duquesa vinha abusando das crianças repetidamente e chegou até a ser violenta com a governanta. Diego se recusa a tolerar tal comportamento e é por isso que ela agora está confinada. Diego espera que o tio entenda o seu lado e que ele simplesmente não aguentava mais ver seus irmãos mais novos sofrendo. Mas, para sua decepção, o Visconde Botry vê as crianças como meros obstáculos em seu caminho. E não é só isso. A amante do imperador, que era próxima da duquesa, anda espalhando boatos sobre as circunstâncias suspeitas da morte do duque, boatos que chegaram até o Palácio Imperial. Esse se tornou um dos fatores que estão atrasando a sucessão de Diego. Felizmente, ele ficou sabendo de tudo isso graças a Margaret. Sem ela, ele provavelmente não teria percebido que seu tio poderia estar usando sua reputação para tirar a duquesa do confinamento. O Visconde Botry continua dando conselhos ao sobrinho, com uma falsa preocupação, mas, embora Diego não acredite em uma só palavra, ele ainda entrega um baú de joias ao tio, sabendo que ele anda com problemas financeiros. Afinal, o tio foi como um pai para ele. No dia seguinte, Margaret reflete sobre a vida trágica de Adriana na história original. A vida dela foi uma maldição, sua mãe morreu no parto, e seu pai a odiava por ter causado isso. As coisas pioraram quando o Marquês Astes arranjou uma nova esposa. Não muito tempo depois, a relação de pai e filha foi arruinada para sempre. Apesar de ser a herdeira por direito, ela foi reduzida a apenas um alvo de negligência e maus tratos. Ao atingir a maioridade, Adriana enfrentou mais um desafio, uma proposta de noivado do rei Granton.
Terceiro, um monarca que já era casado com 8 esposas. Depois de recusar a oferta, o caminho dela se cruzou com o de Diego. E é aí que a história de amor deles começa. Depois de pensar nisso, Margaret decide relembrar a história original, agora que os 2 protagonistas finalmente se encontraram. Nesse exato momento, um mordomo chega com uma carta inesperada para ela. Para a surpresa de Margaret, a carta é da Lady Adriana, convidando-a para ir à ópera naquela noite. Ela deseja agradecê-la pessoalmente por tê-la ajudado em uma situação difícil. Assim que ela termina de ler a carta, o mordomo a informa que Diego a está chamando. Mesmo sem saber o motivo, ela vai até ele sem demora. É a primeira vez que ela vê alguém disparar uma arma, o que desperta uma nova curiosidade sobre ele. Mesmo assim, o interesse dela não é grande o bastante para querer ouvir mais sobre o assunto. Acontece que ela estava certa. A carta de Adriana chegou primeiro às mãos de Diego. Ele então questiona Margaret sobre onde ela esteve e insiste que ela peça sua permissão antes de ir para o encontro. Embora hesitante em relatar cada detalhe de seus passos, ela acaba revelando onde eles planejam se encontrar mais tarde se ela aceitar o convite. Diego instrui que Adriana seja informada de que ele pretende se casar com Margaret. Ele a pediu em casamento, então se recusa a casar com outra pessoa. No entanto, Margaret não tem o direito de interferir nos assuntos entre ele e Adriana. Além disso, Adriana tem todo o direito de controlar seu futuro, e é por isso que ela deveria ficar com ele. Querendo evitar mais complicações, Margaret lembra a Diego que ela pretende se casar com alguém que ame de verdade, e que ele não é exatamente o tipo dela. Duvido. Eu sei que, no fundo, ela tem sentimentos por ele. É verdade que é a primeira vez que Diego foi rejeitado por uma mulher. Coincidentemente, também é a primeira vez que Margaret dispensa um homem. No fundo, ela sempre desejou secretamente fazer um homem bonito chorar, pelo menos uma vez na vida. Ela não acredita que nunca conseguiu dispensar todos os pretendentes problemáticos de seu passado, e, no entanto, o único que ela rejeita é o Duque, o mais respeitável de todos. O GH, eu entendo totalmente a frustração dele depois de ser rejeitado. Model. Diego parte sem muita resistência, e Margaret se sente um pouco frustrada. Afinal, depois de tanto falar que nunca a deixaria ir, ele acabou desistindo fácil demais. Mais tarde naquela noite, ela finalmente se encontra com a Lady Adriana. É revelado que Adriana saiu às escondidas, cuidadosa, para que ninguém descobrisse com quem ela ia se encontrar. A ópera serviu como disfarce perfeito, estava cheia o suficiente para passar despercebida. Além disso, ela passa a explicar que a razão pela qual pediu Diego em casamento foi porque está sendo forçada a se casar com o rei Granton III, um governante abusivo com várias esposas. Devido à sua pouca idade, seu pai ainda tem autoridade para decidir com quem ela se casa. É por isso que ela precisa de alguém que possa protegê-la. Com um tom de urgência, Adriana implora a Margaret que a ajude a encontrar uma maneira de se encontrar com o jovem duque. Gosto que ela não pressiona a Margaret, apesar de seu desespero evidente. Aparentemente, Adriana tem a vantagem de poder usar seu status como filha de uma marquesa. Ela já ocupa uma posição poderosa, e o nome de sua família por si só é suficiente para impor respeito e intimidar os outros. No entanto, ela é justa demais para fazer isso. Comovida com seu desespero, Margaret oferece ajuda para ela escapar desse destino infeliz. Mesmo se sentindo insegura sobre como as coisas vão se desenrolar, ela também não espera nada em troca de sua ajuda. Enquanto isso, Diego não consegue parar de repassar em sua mente a conversa que teve com Margaret. Ele está mais do que irritado com o fato de ela o ter dispensado por não fazer o tipo dela. Justo quando ele está prestes a perder a compostura, Cecília aparece de repente e pergunta se ele gosta da tutora. Meu Deus, de onde ela surgiu do nada? Essa espontaneidade dela é uma fofura. Cecília adivinha corretamente que Diego tem sentimentos por Margaret. Apesar disso, ele continua a negar o óbvio, mesmo ela sabendo que ele já a pediu em casamento. Em sua defesa, crianças como ela não entendem os assuntos dos adultos. Ele também tenta se convencer de que seu pedido foi uma questão de necessidade, não motivado por afeto. No entanto,
Apesar de seu raciocínio, seus pensamentos o traem, e ele se pega pensando em seus traços marcantes. Nossa, como é difícil admitir que gosta de uma garota. Enquanto Diego continua a discutir com seus pensamentos, Cecília se intromete na situação de forma curiosa. Ela até se oferece para ajudar a melhorar a imagem dele aos olhos da Margaret. Afinal, os dois são bem próximos. E bem quando a ideia o interessa. Javier bate na porta para avisar que uma visita chegou para vê-lo. Sem hesitar, Diego vai ao encontro da visita, mas Cecília o segue de perto, insistindo que fossem juntos. Ele solta um suspiro, derrotado, e acaba cedendo, deixando que ela o acompanhe. Ao ver o Duque com uma criança, a visita o provoca, dizendo que ele virou babá e brinca sobre ele estar tendo aulas de como ser um bom marido, antes mesmo de um cumprimento formal. Eles devem ser tão próximos que cumprimentos formais parecem totalmente desnecessários. Entre eles, a visita continua com as provocações, brincando sobre o antigo acordo deles de envelhecerem e morrerem sozinhos. No entanto, o futuro do herdeiro do país ficaria em jogo se isso acontecesse. Por um instante, a visita volta sua atenção para Cecília, o que leva Diego a apresentá-lo como o príncipe de seu país. Ela fica chocada com a revelação, especialmente quando consegue ver bem sua aparência. O príncipe herdeiro Lionel Eduvaldo. Ele fica visivelmente irritado quando Cecília o acusa de ter complexo de príncipe, o que lhe dá mais um motivo para se irritar com crianças e sua honestidade sem filtros. Logo depois, Diego gentilmente conduz Cecília para fora, explicando que os adultos precisam de uma conversa particular. Depois, o príncipe parabeniza Diego por finalmente expulsar sua madrasta malvada, algo que ele admite ser um desejo de toda a vida. No entanto, um novo problema, dessa vez, envolvendo a madrasta do próprio Lionel. É bem curioso como esses melhores amigos estão lidando com o mesmo problema. Ele fica irritado na hora, deixando claro que se recusa a reconhecer a amante do pai como sua mãe. Acontece que as madrastas dos dois são aliadas, e são elas o verdadeiro motivo pelo qual Diego ainda não recebeu seu título. O pai de Lionel está tão cego pela amante que faz todas as vontades dela. Como resultado, coube ao príncipe limpar a bagunça dentro de sua própria família. Em troca, Diego jura revelar o segredo da condessa, com a condição de que Lionel a confronte por ele. Assim que o acordo é selado, é revelado que ela tem um caso com o sumo sacerdote Delmar. Além disso, ele pede outro favor, que Lionel descubra mais sobre a Lady Adriana, o que é uma tarefa relativamente simples. E olha, príncipe, Lionel e Lady Adriana dariam um casal tão fofo. Falando em Adriana, ela já tinha pedido para Margaret criar uma oportunidade para ela falar com o Diego durante o baile real que acontecerá no palácio em uma semana. Essa é a única chance dela antes que seu pai a apresente ao rei Granton, ou terceiro. Se ela perder essa única chance, não terá outra escolha a não ser aceitar seu destino. Mas Margaret está determinada a não deixar isso acontecer. Depois da conversa, ela se sente mais determinada do que nunca a encontrar um jeito de resolver a situação, mesmo que já não saiba exatamente como. Diego percebe que Margaret está estressada, o que o leva a ver como ela está. Ela desconversa, usando as aulas das crianças como desculpa, mas ele não parece totalmente convencido. Ele então toca no assunto da conversa dela com Adriana, mas ela continua a se esquivar da verdade, de brincadeira, e a provoca com um toque de flerte, mas Margaret ignora a brincadeira dele e aproveita a oportunidade para mencionar o próximo baile real. Infelizmente, Diego já decidiu não ir, principalmente porque não tem um par. De repente, ela tenta convencê-lo a ir, mas ele rapidamente percebe o interesse súbito dela ou em seus assuntos sociais. Divertido, ele usa isso como mais uma desculpa para provocá-la, sugerindo que, se ela admitir que está interessada nele, talvez ele mude de ideia sobre ir. Ela leva um momento, mas finalmente engole o orgulho e admite que está interessada, apenas para garantir que seu plano com Adriana ocorra como planejado. No entanto, fica claro que Diego simplesmente queria ouvir aquelas palavras dela porque mesmo depois de sua admissão, ele ainda se recusa a ir ao baile. Meu Deus, que traição! Eu ficaria muito irritada. É verdade que a verdadeira razão por trás de sua hesitação
é a atenção que ele atrairá, especialmente após a morte de seu pai. Ele insinua que ter um par poderia ajudar a desviar um pouco dessa pressão. Antes que Margaret possa responder, Diego se antecipa, deixando claro que não tem intenção de ir com Adriana. Isso a deixa com pouca escolha, a não ser se tornar ela mesma o par dele. Ele então concorda sem hesitar, mas admite que não sabe dançar, insinuando que eles deveriam ter aulas de dança juntos. E então, eles vão para a loja pro baile naquele mesmo dia. Durante todo o trajeto de carruagem, Margaret reclama em seus pensamentos que ir ao baile dá muito trabalho e que ela vai precisar de um vestido apropriado e sapatos que combinem. Ainda mais porque chegar como par do Diego com certeza vai gerar fofoca. Durante o passeio de carruagem, Margaret pede para ser apresentada como uma governanta de quem Diego teve pena e que não pode debutar na sociedade devido a circunstâncias infelizes. Essa história de fachada vai ajudar a evitar qualquer atenção indesejada ou fofocas. Logo depois, eles chegam a uma elegante e única loja de roupas conhecida por seu serviço excepcional. Ela não consegue deixar de se sentir um pouco ansiosa, já que é sua primeira vez em um lugar tão luxuoso. Diego imediatamente pede que preparem sua melhor seleção para que Margaret possa realmente brilhar no baile real. Ele encomenda tudo, do vestido aos acessórios, para ficar pronto em uma semana. Com isso, a estilista-chefe começa a avaliar Margaret, garantindo que cada detalhe combine perfeitamente com ela. Ela também tem a liberdade de escolher qualquer vestido que desejar. De repente, ela vê um colar azul que chama sua atenção, junto com uma pulseira e um anel combinando, que completam o conjunto. O conjunto inteiro combina perfeitamente com ela. Percebendo a reação dela, Diego se aproxima e sussurra que vai comprar para ela. O gesto a faz perceber que seu tipo ideal talvez seja um homem que a mime com presentes. Em resposta, ele sugere de brincadeira que eles deveriam se casar, então Margaret cai na gargalhada, achando o comentário divertido. Para sua surpresa, ele admite sinceramente que está falando sério e que está disposto a dar a ela tudo o que tem. Para provar o que disse, ele vai em frente e decide comprar todos os vestidos da boutique para ela. Se ele quiser, e realmente o fará. E,